Agora, vejam só, os modernos, né, inclusive alguns críticos protestantes, acusam aos apologistas de terem helenizado o cristianismo. Eles não veem a dimensão mais profunda desse fato, né? Então, o terceiro ponto, digamos assim, seria o encontro da filosofia do cristianismo. Em que consiste esse encontro mesmo? A posição dos apologistas frente à cultura e filosofia pagã é de recusar ou aceitar a filosofia. Alguns a condenaram totalmente, enquanto que outros a usaram e se serviram dela magistralmente. Utilizaram a dialética, o diálogo e todas as formas do pensamento filosófico, né? E aplicaram ao cristianismo. Alguns se opuseram, né? Sempre tem radicais, não é? Se opuseram violentamente contra a retórica grega, como Tertuliano, Taciano, Teófilo de Antioquia, mas outros, como Santo Justino, São Clemente de Alexandria, Atenágoras, inverteram a situação, partindo do princípio que a verdade é uma só e o Verbo, Cristo, que iluminou os profetas, ha iluminado também os verdadeiros buscadores da verdade no campo da filosofia. Então, se manifestou plenamente em Cristo, e o cristianismo é a verdade completa que a filosofia busca. Nós encontramos em Cristo. A filosofia é apenas uma semente, um esperma do Logos, que alguns padres chamavam de Logos espermático, para dizer assim, uma parte do Logos, melhor dito, parece identificar-se com a razão que antecipa a revelação, ou seja, a revelação é a verdade manifestada por Deus aos homens. E a filosofia era apenas uma semente dessa verdade que anuncia ou prefigura a verdade plena que somente veio com Jesus Cristo. Nesse sentido, a filosofia seria uma propedêutica da revelação e depende dela, né? Então, nós temos aqui alguns autores, só para dar uma ilustração, né? Alguns autores que nós temos. Quadrato seria o primeiro e o mais antigo dos apologistas. E temos notícias de Quadrato, não temos as obras dele, né? Temos notícias através de Eusébio, né? Que é um outro padre da igreja, historiador. Temos também Aristão de Pela, parece que é o primeiro apologista que defendeu por escrito o cristianismo. Foi autor da discussão entre Jason e Papisco sobre Cristo. Este trabalho foi citado por Orígenes. Mas o mais importante apologista, São Justino Mártir, alguns chamam de o filósofo, nasceu na Palestina de pais pagãos. A busca da verdade levou a Santo Justino a investigar as diversas escolas filosóficas até chegar ao cristianismo. Então, estava também impressionado pela valentia com que os cristãos enfrentavam o martírio, né? A busca da verdade levou a abraçar a fé de Cristo e, depois da sua conversão em Éfeso, se dedicou à defesa da fé cristã. Nesse trabalho, né, de defesa da fé, chegou até Roma, onde fundou uma escola e teve um encontro com um adversário muito duro, né, Crescêncio. E São Justino, no ano 165, e mais 6 companheiros foram decapitados. Por isso que é conhecido também como São Justino de Roma. Na verdade, ele morreu em Roma. Bom,
vamos falar dos seus escritos. Falamos um pouco sobre os escritos. Foi um escritor fecundo, só teve 3 obras que chegaram até nós, infelizmente. Estão incluídos em um único manuscrito, né? São 2 apologias, chamadas de 1 e 2, e o diálogo com Trifon, que supostamente era um judeu, né? E seus escritos mais importantes são suas apologias, que comentou Eusébio, né? São um testemunho de uma inteligência culta entregada ao estudo das coisas divinas. O diálogo com Trifon é a mais antiga apologia cristã contra os judeus que se conservou e consta de 142 capítulos. O método apologético do diálogo de Trifon difere de suas apologias, pois é dirigido a uma classe diferente de leitores, né? Exatamente dirigido especificamente aos judeus. Cita muito o Antigo Testamento, é claro. E há uma lista de outras obras que foram citadas por outros autores, como Santo Irineu, Eusébio e o mesmo Santo Justino, mas como já falei, essas obras não se conservaram. Bom, a doutrina mais importante de Santo Justino é a doutrina do Logos, e é o primeiro autor cristão que, ao paralelismo utilizado por São Paulo, quando diz que Cristo é o novo Adão, São Justino acrescenta que, da mesma forma, Maria, a mãe de Jesus, seria a nova Eva. A nova Eva. Bom, sobre a teologia de Santo Justino, não temos uma exposição completa, como já falei, se perdeu uma parte da obra, então se tem uma parcela, digamos assim, do que seria o pensamento dele. O pensamento dele, como apresenta, é a soberania de Deus e da ressurreição, são os temas que ele trabalhou. Refutavam todas as heresias contra Marcião. Das obras que temos, não nos dão uma ideia, infelizmente, da sua teologia completa. Bom, e para citar alguns outros autores, né, para termos uma... Acho que vocês podem pesquisar depois esses autores. Tassiano, nascido na Síria, foi discípulo de Santo Justino, e, diferentemente do mestre, ele repudiava a filosofia pagã, de forma total, não queria nem saber. Das suas obras ficou Discurso aos Gregos. Outro autor, Atenágoras de Atenas, foi um escritor refinado, pensava que os poetas e filósofos antigos, de alguma maneira, professavam um monoteísmo, ou seja, estavam a serviço do Deus único. E ele vê como sendo uma preparação ao cristianismo. O trabalho de Atenágoras é uma apologia que se titula Súplica do Filósofo Atenágoras pelos cristãos. Provavelmente foi dirigida a alguma autoridade, ao imperador, enfim. E aqui mostra uma habilidade com a linguagem e estilo literário. Se comenta que Atenágoras tinha o melhor escrito, né? A forma de escrever era mais apurada, mais bonita, né? Mais completa, né? Ok? Teófilo de Antioquia, de família pagã, recebeu educação helênica, se converteu ao cristianismo na idade adulta. De suas obras se conservou apenas Ad Autolicum. Outro autor, Melitón de Sardes. Melitón de Sardes foi bispo de Lídia, se considera um dos mais veneráveis do século II. Era eunuco e se lhe atribui uma apologia em favor dos cristãos e mencionava a paixão, 2 livros sobre a Páscoa, e Melitão tinha uma lista de 20 obras que desapareceram, não se sabe, apenas ficou a lista. Bom, e para
finalizar, temos aqui dois trabalhos que são marco, né? A Carta a Diogneto, né? É uma apologia do cristianismo em forma de carta, dirigido a Diogneto, que seria uma personalidade pagã. Não se sabe nada sobre o autor, nem o destinatário, que seria um mestre de retórica. Alguns autores especulam que poderia ser escrita por aquele primeiro autor que já mencionamos, que é o Quadrato, por questões de estilo, mas isso são especulações, pode ser que sim, pode ser que não. Não temos certeza. A Carta de Diogneto é uma crítica ao paganismo e ao formalismo do culto judaico e mostra, em termos brilhantes, a superioridade do cristianismo sobre ele. É considerada uma das mais belas da literatura cristã grega. Então, olha aí, vamos procurar a Carta a Diogneto. E para concluir, Hermias é uma obra de caráter apologético e é uma sátira sobre os filósofos profanos. Em 10 capítulos, Hermias trata de provar com sarcasmo a nulidade da filosofia pagã, mostrando suas contradições. Nada sabemos sobre o autor. É curioso porque ele utiliza o mesmo remédio que usavam contra os cristãos. Então, estava se defendendo também com muita inteligência, muito humor. Vale a pena procurar, então. Ok, meus amigos? Bom proveito, um grande abraço a todos e todas, né? E espero que aproveitem esse tema e nos ajude a refletir, né, sobre a tradição da igreja e a grande tarefa dos padres que nos legaram a igreja no dia de hoje. Ok? Até a próxima, então. Glória ao Pai, ao Filho